Não sei se vou conseguir falar muito, não. Estou muito sensível aqui, estou muito emocionado. Só Deus, queridos, só Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu não sei se antes eles vêm aqui e mexem nessas caixas, o retorno, estou sentindo um pouco o retorno aqui. Estão felizes? Amém. Estou muito feliz por este momento tão especial. Falar em 10 anos, a minha vida sempre foi marcada pelo 10, um período de 10 anos. Eu conheci a minha esposa, namoramos, casamos, ou seja, do período que de nos conhecer, namorar, casar, nós casamos e ficamos um período sem ter o filho, né? Então nesse período, 10 anos. 10 anos depois de formado, eu vim para Santo André. Não conhecia Santo André. Eu tinha vindo 2 vezes a Santo André para fazer um trabalho. Eu tinha uma empresa no interior, para fazer um trabalho na Assembleia de Deus ali, da Antônio Cardoso, né? Aquela Assembleia de Deus ali, vim fazer um trabalho ali, um forro, sim, de PVC, bonito. Naquela época se usava muito PVC, ainda se usa, mas não se aplica muito à igreja hoje. Mas não conhecia Santo André. Mas depois de 10 anos de formado, eu vim parar, sabe aonde? Aqui, ó, aqui atrás, sem conhecer Santo André. Tinha uma construtora aqui, não tem mais. Só tinha um único prédio, que era esse prédio que estava em construção ainda. E tinha ali a construtora que estava fazendo esse prédio. Essa construtora tinha mais 2 prédios ali, aqui próximo, aqui, que é a rua Davi Campista. Não sei se alguém conhece essa região aqui. Na Davi Campista tinha mais, aliás, 3 prédios. Tinha 3 prédios assim. E eu cheguei eu vim aqui nessa construtora, sem conhecer Santo André. Na época eu era vereador, então pedi para o motorista da prefeitura. Nós tivemos uma reunião aqui em São Paulo e eu aproveitei e falei: você conhece Santo André? Não, eu já estive em Santo André. Eu falei: então, estava querendo ir em Santo André. E ele me trouxe aqui, eu passei o endereço para ele, entrei ali nessa construtora e falei: eu sou engenheiro, vocês estão precisando de engenheiro? Precisando de engenheiro? Estamos precisando de engenheiro. Isso bem nessa região aqui. Por isso que eu sinto que Deus tem algo para nós nesse lugar. Cara, você não imagina a dificuldade que foi para mim vir para cá. Eu estava sendo direcionado por Deus, eu tinha recebido uma palavra de Deus. Por isso que eu vim. Ele não falou Santo André, ele não falou Rua Catequese, nada. Mas eu sei que eu vim, comecei a trabalhar em Santo André, fui morar na rua Santo André, ali em frente ao Estoco, ali, quem conhece, tem um prédio ali, a Catequese com a Anchieta, ali naquele prédio, fui morar, fomos morar ali, né? E muitos anos se passaram, né? Fazem 34 para 35 anos. Meus filhos eram pequenos, agora vocês estão todos aí, pastores, todos grandãos aí, já sou avô. Isso tudo mexe um pouco comigo. Sabe, queridos, nós tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, mas todas foram vencidas. E 10 anos nós ficamos indo para São Paulo, daqui a pouco ficamos aqui, numa filial aqui de Santo André. 10 anos se passaram, nós fazendo isso. Aí iniciamos uma orquestra. 10 anos, em 10 anos, do zero, nós fizemos uma orquestra na Kelly. Kelly foi uma das primeiras alunas minha, aqui a Kelly. O Paulo foi meu aluno, né? Paulo é maestro hoje, músico profissional. Gilberto está aqui, tocava na orquestra. A Dani está aqui, tocava na orquestra. Quem mais está aqui que tocava na orquestra? Eu não posso esquecer.
O Wellington, vai que está aqui na guitarra, pequenininho, sax tenor, tocando. Sabe, queridos, isso me deixa também feliz. E eu quero trazer um texto para vocês aqui, que eu tenho meditado bastante. Gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. De preferência, essa Bíblia aqui. Essa aqui. Não o celular, essa aqui. Todos têm a sua Bíblia aí? Filho, deixa eu te decepcionar um pouco. Desculpa a minha sinceridade. Mas eu creio que o celular não é Bíblia. É um aplicativo da Bíblia. Está lá. A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. E aí, mesmo porque te dá ainda a liberdade de você fazer algumas anotações, de repente aqui na beirada, aqui. 1 Samuel capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Parece ser longo, mas eu creio que ser necessário. Esse texto eu imagino assim, um texto riquíssimo. Riquíssimo. O Ricardo é estudioso dos textos de Davi, da vida de Davi, né, Ricardo? Está escrevendo um livro, né? Está escrevendo um livro sobre Davi. É tão empolgante nós estudarmos a vida de Davi. Por que Davi é tão importante? Porque ele tipifica Jesus Cristo. Nada mais importante do que nós termos a visão de Cristo, sempre nos levando para Cristo. Nós falamos de Moisés, nós falamos de Adão, nós falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas sempre nos levando a Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador da minha alma, da tua alma. Daí a grande importância. Esse texto, como toda a Bíblia Sagrada, como toda a palavra de Deus, é rica em informações. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 em diante. Diz assim: sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Aqui já dá uma mensagem. Digam comigo. Aqui já dá uma mensagem. Os irmãos estão em jejum. Vou entregar daqui a pouco o jejum. Mas eu vou apelar para as mulheres. As mulheres, elas sempre são mais fortes. Elas levantam de manhã. Filho, acorda, levanta, tá na hora de ir para a escola. Marido, aí, ó, tá pronta a tua marmita aqui, ó, vai trabalhar. A mulher está mais disposta, né? Eu vou pedir para as mulheres dizer comigo, aqui tem uma mensagem. Vamos falar? Aqui. Não. Eu disse para as mulheres que vão falar. Vocês vão ouvir que voz que elas têm. Vamos lá? Aqui tem uma mensagem. Amém. Realmente, nós podemos falar aqui dos amalequitas, por exemplo. O que representa para nós os amalequitas não tem nada a ver com esse tal de amalequita. Você que pensa. Podemos falar de Ziclag, por exemplo. Mas eu nem sei onde fica. Versículo 2. Eu vou dar uma chance para os homens recuperarem, porque as mulheres agora deu uma nota 10, né? No versículo 2, os homens é que vão falar. Vamos lá. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto os homens como grandes. A ninguém, porém, mataram tão somente os levaram consigo e foram
o seu caminho, os homens. E aqui dá uma mensagem. Então, vamos treinar aí, homens? Vamos lá. Aqui tem uma mensagem. Querido, se você for esmiuçar esse versículo aqui, você vai ficar o dia inteiro falando só sobre ele. Mas eu gostei das mulheres. E gostei dos homens também, então de parabéns. Então, os versículos ímpares são das mulheres. E os versículos pares são dos homens. 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. As mulheres... Aqui tem uma mensagem. Gostei. 4. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Os homens? Aqui tem uma mensagem. Percebi que vocês pegaram o espírito da coisa. Então deixa que agora eu sigo aqui a leitura. Também as suas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainã, a Gisrilita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Mas como dá uma mensagem isso aqui? Nós ficamos também aqui o resto da semana falando só sobre esse versículo aqui. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me perto aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás, e perseguiu-os Davi e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem malequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e ao sul, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes falou, desde o temor desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: esse é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Amém.
Queridos, eu acho que eu encontrei uma certa dificuldade para colocar um título nessa mensagem. Podemos falar sobre liderança, que é o tema que eu inicialmente me propus a falar. Vou falar sobre liderança. O líder pode se espelhar em Davi, no que aconteceu aqui com Davi, como ele se saiu dessa situação. Podemos falar algumas coisas mais. Mas o que mais me chamou a atenção é porque nós temos falado, ministrado muito nessa casa, nessa igreja, sobre família. Pastor Júnior tem pregado sobre família. Pastor Régio tem pregado sobre família. Tem trazido temas sobre a família. E a família é importante para nós. É importante para Deus. Tanto é que Deus constituiu a família. Nós podemos falar sobre vários outros temas. Mas um dos títulos que eu colocaria, por exemplo, é restituindo o que foi perdido. De repente, nessa manhã, tem alguém que precisa restituir alguma coisa que se perdeu ao longo do tempo. Muitos perderam a família, como aconteceu aqui. A família foi atacada, ela foi e aquele Davi e seus soldados, eles perderam suas famílias. Eles, quando chegaram, encontraram um cenário de derrota, um cenário de guerra, um cenário de terror. E suas famílias tinham sido roubadas, levadas embora. Davi, ele se encontra numa situação aqui que muitas pessoas, de repente, estão vivendo, precisam ser restituídas. Outros ainda estão falando, pastor, eu sou muito jovem, ainda não perdi nada ainda, mas eu quero conquistar. Deixa eu te dizer, dá para aprender muita coisa aqui com Davi, como conquistarmos alguma coisa. Veja bem, qual foi o comportamento de Davi quando ele volta com os seus soldados, encontra aquela situação que nós lemos aqui, de destruição total. As casas tinham sido queimadas. As pessoas que estavam ali, principalmente mulheres e crianças e velhos, não se encontraram ninguém. Seus animais, seus pertences, não encontraram nada. Tudo tinha perdido. Qual foi o comportamento de Davi? Ele podia, pelo menos, ter, eu imagino assim, uma reação ou uma atitude. O que vocês acham? Que Davi teve? Reação ou atitude? São conceitos diferentes, mas que estão o quê? Relacionados ao quê? A forma como que as pessoas, elas reagem diante o quê? Das situações. Como que você reage diante das situações, dos problemas que você vive no seu dia a dia? Você tem reação ou você tem atitude? E eu quero sair um pouquinho aqui fora do meu esboço, do meu script aqui, e de repente eu não vou conseguir mais voltar. Mas a Bíblia fala de 3 tipos de homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não conhece a Deus, para ele tudo é natural, tudo é assim mesmo, tem que acontecer porque tem que acontecer. Foi assim porque tem que ser assim. Não conhece a Deus. Mas tem um homem carnal que conhece a Deus. Ele lê a palavra de Deus, ele vai na igreja, ele frequenta a igreja, ele às vezes até ora, às vezes até pega a Bíblia para ler.
Mas ele decide, ele é egocêntrico, tem que ser da forma dele, porque o louvor tem que ser do jeito dele, porque a mensagem tem que ser para ele, e assim por diante. Mas a Bíblia fala também do homem espiritual, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa, reação e atitude, nós todos temos. Tem momentos que você reage, porque ou você age ou reage. Às vezes você tem uma razão, imagina você tá no calçadão, tomando um sundae, né, Paulo? Um sundae, e chega um malandro, né? E com aqueles pratos da banda marcial, e pá! Você leva um susto, e o Paulo pega e joga um sorvete para cima assim, ó, e cai na cabeça dele, se lambuza todo, porque ele levou aquele susto que ele fez. Uma reação natural. Imagina você estar do lado da piscina lá, deitado, tranquilo, até pegou no sono, e vem e solta uma bombinha, você dá um pulo e cai dentro da piscina. O nosso sistema imunológico é assim, né? De repente você está com uma febre, mas por quê? O corpo está reagindo. Algo está acontecendo ali, uma infecção, sei lá. Aí, alguma coisa está ruim. Dá uma dor de cabeça, alguma coisa não digeriu bem. Não está bem, está doendo. E você chega em casa com o pé doendo, aí você tira o sapato, falei, filha da mãe do sapato, estava pegando meu calo aqui, está doendo. O nosso organismo, ele reage às situações. Porque reação é uma resposta de uma ação, né? Uma agressão. Se alguém vem te agredir, né, te dá um tapa, e você reage de repente e dá outro. Como é que você faz? E atitude não. A atitude é a antecipação do comportamento. Ou seja, ele é caracterizada por uma intencionalidade. Qual a intenção que você fez aquilo? Por isso que a atitude, ela é formada por pensamento, sentimento, ação. Por quê? Porque você pensa primeiro. Depois você vai para os sentimentos. Por que eu vou fazer isso? E a ação, quando você age, você vai ter que agir, né? Por exemplo, de atitude, né? Você tá trabalhando, fala, poxa, hoje é dia do aniversário do nosso casamento. Aí você pensa, bom, eu vou chegar em casa, já sei. Vou passar na floricultura e vou comprar a flor mais bonita para minha esposa. Porque o seu sentimento, ser envolvido pelo sentimento de amor. Sentimento de amor. E aí, você vai para casa e chega em casa de mão vazia? Não. Você pensou, vou passar na floricultura. Eu amo essa mulher. Ela é tudo para mim. E aí, você parte para a ação. Isso é atitude. O que nós percebemos aqui com Davi? O Davi ele chega de uma jornada de 3 dias. Ele e seus soldados. Onde ele estava? Onde não deveria estar. Onde ele não poderia estar. Saul, ele tinha sido ungido rei de Israel. Mas ele era rei? Não. Sabe, de repente, querido, você já recebeu uma promessa de Deus para a sua vida. De repente, você já recebeu a oração da igreja para algo, mas ainda não aconteceu. Queridos, Davi, ele é ainda perseguido por Saul. Saul quer matar. Quem era Saul? O rei de Israel. E quando ele sabe que Davi vai ser o seu substituto, fala, não, espera, mas ainda
estou vivo. Ainda eu quero reinar ainda muito tempo. Opa, aqui nesse trono, Davi não vai chegar não. E começa a perseguir a Davi. Tenta matar Davi. Fala, se eu matar Davi, pronto, acabou, não tem substituto. Eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Queridos, e Davi, fugindo dessa perseguição de Saul, ele vai para a terra dos filisteus, do rei Ax. E de repente, os filisteus, quem que era? Inimigos de Israel. E o rei Ax falou, nós vamos guerrear contra Israel. Qual foi a atitude de Davi? Bom, eu estou aqui, morando na casa na terra do rei Ax, eu estou no meio dos filisteus. Rei, eu estou aqui, eu tenho 600 soldados aqui à disposição. Eu vou contigo para a guerra. E se colocaram em posição de guerra. Mas o povo ali fala, espera aí, esse israelense aqui, esse homem que é o nosso inimigo, vai guerrear contra eles? Não. O seu próprio povo? Não, não vai. Ele vai chegar num momento da guerra que ele vai virar contra nós. É uma estratégia, isso aí é uma armação que fizeram, não dá certo, não dá. Não, manda esse cara embora. E o rei pisou. Falou, Davi, não tem jeito. Você vai ter que voltar. Você de madrugada que pega a sua tropa e vai embora. E aconteceu assim. E Davi voltou para a sua terra, para a sua casa, para onde ele estava. E ele chega lá e encontra exatamente esse cenário de terror. A cidade tinha sido acabada, arrasada. Não tinha mais nada. E agora nos diz aqui que o povo começou a chorar por aquela destruição. Cadê suas esposas, seus filhos? Aonde será que estavam? Não estava ali corpo nenhum, mas eles começaram a chorar. 600 homens chorando, se desesperando por aquela situação. Qual foi a atitude de Davi? Primeiro, reconhecer o seu inimigo. Quem era o inimigo? Os amalequitas. Quem que eram os amalequitas? Descendentes de Amaleque. Era um povo cruel. Eles eram terríveis. Eles eram guerreiros, essencialmente guerreiros. Eles eram nômades, andavam de uma região para outra só, provocando terror. Terrorismo, que é a palavra que a gente conhece hoje. Fazendo terrorismo. Quem era Amaleque? Descendente de Esaú. Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Jacó, Israel. Rebeca, quando ela fica grávida, Rebeca era a esposa de Isaac, e ela fica grávida. A Bíblia conta que no seu ventre, ela começou a sentir uma briga. Não tinha como fazer ultrassom naquela época, né? Não tinha como saber o que estava acontecendo. Ela foi consultar a Deus. Foi falar com Deus. Queridos, tem momentos na nossa vida que você não tem para onde ir, a não ser aos pés do Senhor. Falar com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí Deus responde, olha, Rebeca, aí dentro tem 2 nações. Por isso que eles estão brigando, desde já. E o maior vai servir o menor. Nasceram Esaú e Jacó, né? E vocês conhecem a história desses dois.
E Esaú, ele sai, quando ele deixa a casa dos seus pais, e ele vai formar o povo árabe, né? Descende o povo árabe. E o que acontece? É um povo ruim, um povo não temente a Deus. E Amaleque, então, ele vem com uma geração que ele formou, que são os amalequitas, e que até hoje existe. Sabe por quê? Os amalequitas foram um povo que, quando Moisés saiu do Egito, que Deus determina, ó, vou tirar, vou levar para vocês para uma terra, prometeu uma terra para Moisés, ó, vocês vão para lá, para Canaã, a terra prometida, uma terra abençoada, que emana leite e mel. Dá para entender depois isso aí, o que é o leite e o mel. Não é o leite da cabra, não é o... Mas, deixa eu te dizer, quando sai aquele povo e está caminhando, daqui a pouco, eles caminham 1 dia, 2 dias, deserto, imagina. Eles estavam acostumados dentro de casa, das suas casas, embora eles já estavam escravos, o povo hebreu estavam escravos no Egito, eles saem ali da casa da servidão, vão para o deserto, mas depois de alguns dias, tem alguns que começam a ficar para trás, e não é, eles saíram organizados, 12 tribos, 12 bandeiras, a coisa está perfeita, mas sempre tem aqueles que gostam de reclamar, né? Assim não dá, assim não pode ser, essa igreja não, desse jeito não dá, não, minha esposa, meu marido, meus filhos, essa empresa que eu trabalho aqui, começa a reclamar, começa o quê? A ficar para trás, começa a ficar doente, aqueles que se machucam, aqueles que são rebeldes. Esse Moisés aí, que ele pensa que está aí querendo nos liderar, levar, para onde que ele vai nos levar? Tem uns rebeldes, aí começou a ficar um grupinho para trás. O que aconteceu? Vieram os amalequitas, estão para trás, foi lá, começou a fazer guerra, matou todo mundo que estava para trás, começou a fazer guerra, esse povo está aí marchando, não tinha exército ali, não tinha soldado, não tinha armas, ou seja, os amalequitas, eles foram cruéis, mais uma vez, e Deus jurou o quê? Vingança, de geração a geração. Êxodo capítulo 17, versículo 16, Deus disse a Moisés, ó, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Por isso que Amaleque existe até hoje. Até hoje. Quem são os descendentes hoje dos amalequitas? Os historiadores, os teólogos, nos revela que são o que? O grupo do Hamas. São descendentes, porque não se mataram. Nós vamos ver aqui, ó, depois desse episódio do deserto, que eles atacaram, passaram-se 200 a 300 anos, de Moisés a Davi, e está aqui de novo os amalequitas, né, fazendo terror, e eles pegam sempre o quê? De surpresa, é sempre de surpresa. O inimigo, queridos, quando ele nos ataca avisando, olha, presta atenção aí, ó, que você vai sofrer uma luta terrível, hein? Ó, vai ter um levante, né? Os mais antigos, né, gostavam de falar assim, né? Vai ter um levante na sua vida. Não, é isso. Quando você vê, você já está dentro do problema. Os amalequitas, ele tem esse modo operandi deles. Eles pegam de surpresa, cadê o soldado? Não tem soldado. É agora. Vamos arrasar. Aqui, fizeram isso. Novamente, várias guerras foram feitas com Amalequita, mas sempre, olha, aqui Davi não derrotou,
eles derrotou, foi lá, derrotou. Mas sabe, sobraram 400, fala assim, 400 jovens que fugiram de camelo. Sempre vai ter um amalequita, queridos. Olha como agiram o Hamas agora em Israel. Como é que eles fizeram? O povo estava em festa. Era festa para o povo de Israel. No Shabá, tinha uma festa ali. Nem sei o nome da festa. Conhece, Júnior? O nome da festa? Alguém lembra o nome da festa? Era uma festa. Era uma festa, eles estavam se alegrando. Era um dia que em Israel eles cantam música. E não foi exatamente nesse momento que eles atacaram. Atacaram só no primeiro ataque, mataram 1.300 pessoas. Crianças pequenas, num berço, mataram. Senhores de idade, mataram. Jovens, mataram. 1.300 pessoas só no primeiro ataque. É por isso que Israel está atacando o Hamas. Israel está acabando com Gaza. Gaza é exatamente perto de onde ficava Ziklag, ali naquela região. Exatamente aquela região de guerra. Queridos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Davi, ele conhecia já Amaleque. O que representa Amaleque para nós hoje? Representa a nossa natureza. Nós também convivemos com Amaleque hoje, queridos. Tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo, porque desde que nós aceitamos a natureza de Cristo, nós aceitamos Cristo, a natureza dele tem que estar em nós somos transformados, uma nova criatura. Agora a natureza de Cristo tem que imperar em nós, mas a natureza pecaminosa, ela continua. Por isso que eu falei do homem espiritual. Só o Espírito de Deus é para exatamente nos conduzir. Senão, nós vamos estar agindo como Amaleque. Davi ele já conhecia o inimigo. O inimigo que vem para roubar, para desfazer a família, para tirar o que é nosso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como que estava a cidade? Desprovida. Tranquilo, está tudo bem. Queridos, cuidado. O nosso adversário, ele está à volta, à espreita. Ao momento que você desperceber, você pode sucumbir. Então, famílias fracas são presa fácil do diabo. Famílias fortes são igreja consolidada, o governo de Cristo. Isso é evangelho. Mas eu quero andar. Outra atitude de Davi, ele fortaleceu-se no Senhor, está aqui no versículo 4. Davi, depois dele chorar bastante, ele prantear bastante, de estar naquele momento de desespero, junto com os seus soldados, de ver a sua família destruída. E hoje nós estamos percebendo a mesma coisa, as famílias sendo atacadas, as famílias destruídas. Eu pergunto, qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Quando é que você chorou pela sua família? Você tem chorado pela sua família? Davi, aqueles soldados começaram a chorar. Aí chegou um momento que aqueles soldados começaram o quê? A ficar com raiva de Davi. E Davi, o líder sempre leva a culpa de tudo, né? É esse líder aí, é esse pastor aí, tá vendo? Diz a Bíblia aqui que eles começaram a pegar pedra para querer tacar pedra em Davi. A liderança é assim mesmo, vai receber pedrada. Você já pegou uma vez em pedra?
Aqui eu acho que não. Vocês não. Pela carinha de vocês, estou vendo que vocês nunca pegaram pedra. Nunca falaram mal do líder. Esse chefe que eu tenho, esse pastor que eu tenho, essa esposa o meu marido que eu tenho. Não, vocês nunca falaram isso. Estou vendo isso. Mas aqui a palavra de Deus diz assim, que Davi, sendo ameaçado, ele foi se refugiar aonde? Em Deus. Por isso que ele escreveu lá no Salmo 46:1, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas ele foi mais bonzinho, Davi. Ele não falou meu, como eu disse para vocês, ele falou nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, meu irmão. Ele é a fortaleza nossa, é o nosso escudo, é a nossa proteção, é nele que nós estamos. Deus, ele pode transformar, queridos, os piores dias nos melhores dias, nos melhores anos. Coisas melhores estão por vir. Passei já tantas situações difíceis na minha vida, sabe? Mas sempre eu vivi o melhor. Eu saí de um emprego para ir para o outro, sempre ganhando mais, sempre com um emprego melhor. E hoje que eu já estou aposentado há tanto tempo, já estou aqui, já com a chuteira quase pendurada, Ana Paula, quase pendurada. Estou tendo assim as melhores oportunidades profissionais. Queridos, por quê? Porque Deus sempre tem o melhor, e é melhor. Não, você não vai viver de passado. Quando eu morava lá em Catanduva, que bom que era, eu era vereador, eu tinha minha empresa, eu dava aula. Quando eu cheguei em Santander, como era bom, nossa, eu morava na rua Ratequete. Não, sempre Deus tem o melhor para você. Aquele carro que eu tinha, nossa, como era bom. Não, esse carro que eu tenho que é bom, e o próximo vai ser melhor ainda. Queridos, comece a profetizar para a sua vida, comece a falar as bênçãos de Deus que está por vir, e toma posse em nome de Jesus. Queridos, Salmo 51:17 diz assim: não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Porque Davi foi falar com Deus. Ele não foi, de repente, vou voltar lá, vou me render a Saul. Eu vou para lá e falar, Saul, não tem jeito, eu não vou ser rei, não. Tá aqui a minha unção, como se pudesse devolver, né? Está aqui o meu projeto de vida, meu plano de governo está aqui, Saul, vou devolver tudo e eu vou ficar aqui aos teus pés. Ele poderia ter recorrido a outros reis e falar, não. Davi, ele foi falar com Deus. Que se você está perdendo a sua família, se você está com um problema no seu lar, se você está com um problema no seu trabalho, se você está com um problema na sua saúde, se você não tem paz, se você não tem alegria, se você não tem certeza da sua salvação, fala uma coisa para você, queridos, vá falar com Deus. Não vai falar com o seu vizinho, não vai querer compartilhar com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola. Vá falar com Deus. Aqui no versículo 8 está dizendo assim, que Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores, ou seja, esse bando de terroristas? Conseguirei apanhá-lo? Queridos, e ele fala de uma forma até que até sensível, porque Davi, ele sabia que ele tinha agido de forma errada. Sabe quando você está com uma consciência pesada? Senhor, eu fiz a caca mesmo, né? Errei, eu agi errado, eu briguei quando não era para ter brigado, eu falei quando não era para ter falado, eu fiz quando não era para ter feito.
E aí vamos orar, vamos com aquela consciência. Davi fez assim. Ah, Senhor, será que eu devo perseguir? Foi falar com Deus. Sabe, querido, nunca é tarde demais. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus, de repente, da terceira chance, da quarta chance. Ele é longânimo. A sua misericórdia dura para sempre. Possam ouvir um amém? Amém, aleluia. Deixa eu dizer para vocês, eu não sou carente, tá? Eu não sou carente, pastor, eu não sou carente. Não, eu não sou carente, não sou delinquente, não dormi na praça. Não dormi na praça. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Quando você dá um amém, você está concordando. Quando você dá um glória a Deus, você está manifestando os céus. Quando você dá um aleluia, como nós cantamos aqui, você estremece o inferno, porque o inferno quer calar a sua boca, quer que você fique quietinho. Não, queridos, a Bíblia fala que aquilo que sai da nossa boca é que nos contamina. Comece a glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou de gritar, eu não falo alto, né? Eu não falo alto aqui, nem precisa. Porque grito não ganha guerra nenhuma, querido. Grito não ganha, só saindo de novo aqui do esboço lá. De repente, Davi chega ali e encontra alguém gritando. Que barulho é esse aí? Perguntou para o irmão dele. Que gritaria é essa? Não, é lá o Golias, também aquele soldado grandão lá, é ele que está gritando. E ele todo dia, Golias ia lá gritar. Gritava, desafiava, falava, esbravejava, todo dia. Mas vem Davi, uma pedra, e derrota Golias. Então gritar, não ganha a guerra não. Não adianta. Você esbravejar, mas tem que buscar a Deus. A hora que você, em vez de gritar, começar a glorificar ao Senhor. Me lembro quando eu estava aqui no estádio de Antônia, no ginásio, né? Ginásio de Antônia. Conheço mais ou menos Santo André agora. No ginásio de Antônia estava um amigo, estava eu, minha esposa, esse amigo e a esposa dele. E estava pregando o Gesiel Gomes, nós lá ouvindo a mensagem do Gesiel Gomes, mas na nossa, aliás, atrás de nós, tinha um rapaz gritando, glória a Deus, aleluia. A gente não conseguia ouvir a mensagem, e glória a Deus, e aleluia. Até que meu amigo veio para trás, meu irmão, por favor, abaixa o tom da sua voz aí, não dá para a gente ouvir a mensagem. Por favor. A hora que terminou o culto, aquele rapaz falou, perdoa, irmão, sabe o que é? Eu estou enfrentando tanto problema, que eu estou buscando em Deus. Não é dessa forma. Não é desse jeito. No grito, você não resolve problema. Não resolve situação nenhuma. Mas voltando aqui para a palavra. E eu quero terminar. Davi foi buscar em Deus, foi falar com Deus. Jeremias 29:3 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração contrito. Davi, ele sabia que ele estava com um problema terrível. Agora sem família, e aí 600 homens bravos com pedra para atacar nele. Ele podia morrer ali. A vida dele, a história dele se encerraria ali. Mas Deus tinha um plano maior. Deixa eu dizer, Deus tem um plano maior na sua vida, queridos. Você acha que é só isso aí? Não, querido, é muito mais. Paulo é muito mais. Francisco é muito mais. Além daquilo que você
está imaginando. Deus quer levar você mais além, mais para frente. Davi conhecia a Deus, ele conhecia Deus, tanto é que Deus o chamou de um homem segundo o meu coração. Segundo o meu coração. A atitude de Davi, ele ouviu a resposta de Deus. Aqui, sabe, queridos, às vezes nós oramos, nós falamos com Deus, mas não damos tempo para Deus falar conosco. Você dobra o seu joelho e fica meia hora, Senhor, Senhor, olha que situação difícil, tenha misericórdia de mim, Senhor. Olha a situação aqui na minha casa, no meu trabalho, Senhor, e você... preciso disso, Senhor. Senhor, entra com a tua bênção, com a tua providência nessa situação. Olha, Senhor. E você questiona a Deus e fala com Deus, e amém, glória a Deus, aleluia, amém. E vai embora. E Deus, espera aí. Você não ouviu a voz de Deus. Você não esperou Deus falar contigo. Eu gosto de orar na sala, porque eu vou e eu dobro meu joelho e começo a falar com Deus. E tem um momento que eu paro. Senhor, fala comigo. Estou ouvindo, Senhor. Não vai pensar para você que vem uma voz de trovão. Não tem essa voz. Não tem essa voz. Num congresso de pastores e se acostumava, né? Hoje em dia já é todo mundo pro hotel. Mas pegava uma igreja lá, lotava de pastores, enchia de colchão. Conhece essa situação, Ronaldo? Né? Enchia de colchão, assim dormia todo mundo, acampamento, todo mundo dormindo ali. Os pastores ali, cansado depois de um dia de atividades, mensagem de manhã, mensagem à tarde, estudo bíblico, né? E à noite o culto, o grande culto, e vamos dormir. Aí um pastor lá estava passando muito problema na congregação dele, na igreja dele, e ele foi lá e começou: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, mas em alta voz. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu não vou dormir enquanto Tu não me responder, Senhor. Senhor, enquanto Tu não falares comigo, eu não vou dormir. E os irmãos lá: poxa, mas nós precisamos dormir. Eu já tenho 60 anos. O outro: eu tenho 63. O outro: eu sou quarentão, mas eu gosto de dormir. Eu tenho disposição para dormir. E o tempo vai se passando. E aquele irmão: Senhor, eu quero, Senhor, responde a minha oração, Senhor. O que eu faço, Senhor, com aquela igreja, com aqueles irmãos terríveis que estão lá, né? Até que chegou um momento, já quase madrugada, o pastor se levantou, foi lá atrás da porta: meu filho, pode dormir, porque eu já entrei com providência. Obrigado, Senhor, vou me deitar. E foi deitar. Não é desta forma, né, que Deus age, que Deus fala. Deus tem várias maneiras de falar. Hebreus capítulo 1, versículo 1 está dizendo o quê? Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Aleluia. De repente Deus está falando contigo e você não está percebendo. Você orou, questionou a Deus por várias situações, está recebendo resposta, mas você está disperso, não está entendendo, não está percebendo aquilo que Deus está falando. Ele já falou através dos cânticos, através do louvor. Eu já senti a presença de Deus, a ação do Espírito Santo neste lugar, queridos. Deus quer que você saia daqui com respostas, que você saia daqui com entendimento. Deus está respondendo, Deus está falando. Davi
ele tenha questionado a Deus. Sabe, queridos, às vezes nós oramos a Deus e de repente Deus tem um não para a nossa vida. Deus sabe o melhor para nós. Às vezes um não é livramento. Um não é o cuidado de Deus para as nossas vidas. Os nossos filhos, nós não fazemos assim? Fazemos assim? Não faz assim. Pai, eu vou pular. Não pula, porque se você pular, você vai se machucar. Vai quebrar o braço, quebrar o nariz, esfolar a testa. Não vai, porque é perigoso atravessar a rua. O não. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter nãos. Muitos pais não gostam de contrariar meu filho, não, coitadinho, não, senão ele vai crescer traumatizado. Queridos, ensine o não para os seus filhos. Tem muitos crentes que não aceitam o não na igreja, porque exatamente não aprenderam na vida o não. Os não que ele vai receber na sua vida profissional, no seu trabalho, na escola, tantos não ele vai ouvir. Ele precisa aprender. O não faz parte da nossa vida. Mas Deus pode falar: espere. É questão de tempo. São os momentos quando Deus está agindo, que nós gostamos de falar, né? Deus agindo na causa, Deus agindo na situação. Sendo rápido, essa igreja aqui, 10 anos, nós estávamos em outra comunidade, lá, de repente Deus começou a mover certas situações, e meu Deus, que nós fizemos? Fomos orar. Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu morava num apartamento grande, tinha uma sala bem grande lá na frente lá, e eu ficava lá de madrugada. Senhor, eu estou vendo a minha família, Senhor, que está servindo a Ti. Um toca, o outro toca. Um dirige o grupo de louvor, o outro dirige o grupo de jovens. Está todo mundo ativo. Eu estou aqui, Senhor, servindo a Ti, Senhor. Nós amamos a Ti, Pai. Mas por que essa situação, essa opressão, esse incômodo? Sabe, queridos, quando Deus quer mexer contigo, às vezes Ele começa a falar e você não está entendendo. Ele começa, sabe, tem a história da águia, né? Que começa a tirar o ninho, que é exatamente para o filhote poder voar, sair do ninho. E Deus começou a fazer assim, tirar as penas, vai ficando o quê? Os espinhos, né? E começa a espetar. Opa, não está bom. E você tem que entender o tempo de Deus. E aí, numa quinta-feira, tinha um culto de oração, que era o resto que dirigiu, o resto da Carol. Eu estava orando, Senhor, não é possível, Senhor. Nós tínhamos preparado com a orquestra um grande evento. O Paulo teve tocando lá há 15 dias atrás, né? 3 semanas atrás. E um grande teatro, todo mundo preparado, Rosângela preparada, Gilberto preparado, todo mundo preparado, afinadíssimo. Orquestra, coral, corpo cênico. Vamos fazer uma grande apresentação, um grande trabalho evangelístico. Porque eu não entendia como a apresentação da orquestra, eu entendia como um trabalho evangelístico. Então nós temos feito muitos convites, porque o lugar ali é muito grande. Imprimimos muitos convites que foram distribuídos. Mas chegou no momento, nós recebemos um não. Caramba, cancela tudo, né? Não, nós estávamos fazendo um ensaio, e o apronto final, já, corpo cênico, você tem que entrar agora, narrador, você vai, fala aqui. Sabe quando você está preparando tudo? Vai chegar lá, esse final de semana, e Deus vai nos honrar, vai dar tudo certo. Tudo vai ser para a honra e glória do santo nome dEle. E de repente eu recebo uma ligação: Carana, cancela tudo, não vai ter mais nada. Tá bom, pastor, amém. E aí começamos a orar.
decepcionado? Não. Amargurado? Muito menos. Mas fica sempre pensando, por quê? Por que está acontecendo? O que é? E tem, não só eu, e as pessoas que tenham se dedicado meses se preparando aquelas partituras, estudando aquelas partituras, coral, ensaiando, cantando, o corpo cênico, preparando tudo, roupas, uniformes. E começamos a orar, questionar a Deus. E aí, nessa quinta-feira, quando eu dobrei meu joelho, comecei a falar com Deus. Deus me tirou. Não mostrou uma visão. Não falou, você vai para cá, vai para lá. Mas Ele me tirou daquele ambiente de uma forma tão sobrenatural, que eu nunca vivenciei. Uma paz, uma tranquilidade, um refrigério de alma, sabe, quando lava você por dentro. E fui embora. Isso era quinta-feira. Na sexta-feira o pastor me chama, vem cá, caramba, mais uma, vamos lá. É o seguinte, olha, o pastor presidente pediu para você assumir a igreja ali. Você vai? Vou. Sabe por quê? Eu não estou orando. Quem conduz todas as coisas. E passou um certo tempo, o pastor liga, é o seguinte, tira a placa da igreja e você conduz a igreja. E assim nasceu a Igreja Viva. Tem mais alguns outros acontecimentos de um pastor que veio na minha casa sem me conhecer, sem conhecer minha família. Falou, eu quero ir na tua casa. Na tua casa onde você mora. Falou, mora aqui na Avenida João Ramalho, assim. Eu posso ir falar contigo? Mas não conheço ninguém, não conheço essa pessoa, mas pode vir. Então, Deus está te mandando. E aí entregou o recado. Você vai fazer assim. É para você e seus filhos, sua família, para sua família. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Como é que, para mim, eu sempre ministro sobre autoridade espiritual. Na Donep era, no mínimo, cada 15 dias estava falando sobre autoridade espiritual e sei muito bem o que é a rebelião, o peso de uma rebelião. Falei, não, pastor, não, acho que 6 meses orando. Mas eu estava orando. Eu estava onde? No espere. As coisas estavam acontecendo. Passou 6 meses, pastor voltou na minha casa. Caramba, é o seguinte, vocês continuam na mesma, a mesma situação, pastor, mas é para você agir. Eu falei, pastor, mas como é que eu vou fazer? Não, eu estou orando. Deus vai dar um momento certo. 6 meses. 6 meses depois, quando chegou ao final do ano, aí falece um dos pastores da igreja. Naquele velório, o pastor do ministério que a gente pertencia me chamou, caramba, vamos fazer assim, assado. Eu falei, pastor, mas do jeito que o senhor está querendo fazer, não dá certo. Mas na verdade, aquele pastor, ele só estava sondando. Vem cá, estava eu e o resto. É o seguinte, fique lá na igreja. Deus tem algo com vocês. E assim começou a Igreja Viva. Eu estou resumindo bastante. E assim começou a Igreja Viva. Mas nós tivemos que esperar, queridos. Tempos. Às vezes nós queremos a resposta de Deus.
E para Davi foi um sim. Deus falou: vai, eu darei os inimigos às suas mãos. Você vai ser restituído da sua família, vai ter de volta os seus bens, tudo que é seu vai voltar novamente. Você perdeu a paz, você perdeu a alegria, você perdeu o trabalho, você perdeu o quê? Perdeu a família. Davi está ensinando como nós podemos fazer. Davi teve o sim de Deus, versículo 8. Atitude, pensamento, sentimento, né? Davi tem um sentimento de perca. Ele tem um sentimento de amor, de afeto pela família. Ação. Nos diz aqui que Davi saiu em perseguição ao seu inimigo e lutou até vencer. Diz que Davi pegou os seus 600 homens e saiu para ir atrás do que ele tinha perdido. Sabe, querido, não vai ter vitória sem lutas. Não vai ter vitória sem guerra. Você vai ter que guerrear. Ah, Senhor, Tu és o meu capitão, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Mas você tem que lutar, querido. A guerra é sua. Deus vai te dar vitória se você colocar-se nela. Portanto, não desistir. Tem um versículo, um provérbio, né? 24:10 que eu gosto bastante. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Em outra versão fala: se te mostrares frouxo. E como tem gente frouxa, né? Ah, minha mulher saiu de casa, que pena, né? Pois é, vida que segue. Meu filho está indo para as drogas, né? Também os amigos que ele tem, não vai dar. Você vai ter que lutar pelo seu filho, você vai ter que lutar pela sua família, você vai ter que lutar por aquilo que você quer, por aquilo que você almeja. Ah, mas não dá, pastor. Joel, profeta Joel, ele disse o quê? Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. O crente, ele é forte em Jesus Cristo. Ele vai falar: recebereis poder. Você recebeu a autoridade de Deus, poder de Deus. Então, queridos, você tem que se mover. E aí, sai Davi em perseguição com aqueles homens que estavam cansados. 3 dias eles estavam caminhando até chegar a Ziclag, e agora vão sair novamente. Para onde? Diz aqui o texto que eles saíram, e de repente eles encontram uma pessoa, um homem, um egípcio, forte, musculoso. Foi isso? Não. Às vezes nós queremos que Deus coloque nossa frente: ah, Senhor, então, uma situação tão difícil, não tem como pagar isso, aquilo. Você vai imaginar que vai vir um cheque voador, né? Agora não tem mais cheque voador. Um cheque voador, ou agora vai vir um Pix daquele violento, né? Não, querido, presta atenção que o que eu vou ler aqui, ó, versículo 11. Diz assim: acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe beber. Sabe, queridos, você vai encontrar alguém. Você está cheio de problema, cheio de demandas, você está cheio de causas a ser resolvidas, precisando de solução. Sabe que vem à sua frente alguém para você cuidar. Eu chorei essa noite. Eu estou lendo esse texto aqui faz muito tempo, porque ele é muito rico. Mas ontem à noite
quando já tinha fechado o esboço aqui, já tinha até colocado aqui no meu tablet aqui e tal, né? Coisa chique e tal, não sei o quê. Então, mas relendo aqui, comecei a chorar. Querido, como você pensa que você está fraco, que você agora todo mundo vai vir aqui, o pastor vai vir aqui orar por mim, vai vir a igreja toda orar por mim, sabe? Sabe o que Deus faz? Coloca no meio do seu problema, no meio da situação que você está vivendo, alguém para você cuidar. Alguém para você cuidar. Aqueles é o que nós estamos vivenciando agora na minha casa. Mas Deus, para mim, eu sou tão fraco, ai meu Deus do céu, eu estou precisando que alguém cuide de mim, eu preciso de solução. Davi precisava de solução e não de problema. O que ele encontrou? Davi encontrou o que? Problema. Um homem doente, há 3 dias sem comer, problema. Imagina a situação desse homem. Ficou porque era doente, ainda ficou sem comer 3 dias e piorou a situação. Queridos, quando você tiver com problema, aguarde que vai vir mais problema para você. E a hora que vier esse problema, saiba que ali na frente tem a solução. Se você está precisando de uma bênção, vai vir algo para Deus, de Deus para você cuidar, para você fazer. E mais na frente está a solução, está a tua bênção. Ah, querido, não vai querer fugir. Davi não fugiu, o que ele fez? Deu pão, deu água, deu pedaços de massa de figos secos, que era que aquele homem podia comer, e 2 cachos de passas, e comeu. O que aconteceu? Voltou-lhe o espírito ao homem, já estava morrendo. O homem estava praticamente morto. Você entende? O problema que vem às vezes na tua frente é pior do que aquele que você está enfrentando. Fala, mas Senhor, mas como que eu vou fazer? Mas só faltava essa. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que Davi está aqui enfrentando. Mas ele cuidou daquele homem. Ele podia falar, não, mas coitadinho, está doente, mas a nossa família está lá na frente, o meu problema está lá na frente, não, deixa, alguém vai cuidar dele, mas nós precisamos, ô soldado, vamos embora, vamos dar água, não, precisamos dessa água, opa, nós tem que beber, nós não sabemos quantos dias nós vamos caminhar ainda, querido, você vai ter que dividir o que você tem. Você acha que é pouco? Você tem que ter. Queridos, aqui eu faço uma associação com o dízimo, né? Tem crentes que falam, como é que eu vou dar o dízimo? 10% daquilo que eu ganho. É tão pouco que eu ganho, e aí eu tenho que dividir, porque você não aprendeu o sucesso da vitória, o sucesso da prosperidade. Dai e ser-vos-á dado. Que Davi teve na frente os homens, ele, deixa eu falar sobre os figos aqui, o que representa o figo, a docilidade. Se eu fosse falar sobre passas, uva passa, da uva, que representa o que? A alegria. O que aquele homem precisava? Além de comer, de alguém que fosse lá, cara, se levanta, aqui está a nossa mão, se fortalece. Você vai vencer em nome de Jesus. Eu vou orar por você, vou impor as minhas mãos, e Deus vai agir nessa situação. Sabe, querido, às vezes nós queremos receber. Eu quero a minha bênção, eu preciso da minha cura, eu preciso realmente, eu concordo com você, você precisa dessa cura. Eu preciso ter paz. Realmente você precisa viver em paz. Senhor, eu preciso dar um jeito nas minhas finanças. Realmente você precisa ter as suas finanças para você viver tranquilo, né? Não lhe falta nada. Mas deixa eu te falar, Deus vai colocar alguém para você cuidar. Não tem como fugir. E Davi, ele
perde um tempo precioso restaurando aquele homem. Quer dizer que Deus restaura aquilo que você perdeu? Você que vai ter que restaurar algumas coisas pelo caminho. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus estava quebrantando mais a vida de Davi, estava quebrantando mais a vida daqueles soldados, que alguns soldados estavam olhando, nossa, esse cara é melhor a gente abrir um buraco aqui e enterrar ele, vive aqui porque não dá mais nada. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, um egípcio, que era servo de um amalequita, deu direcionamento para Davi. Sabe, queridos, às vezes o problema que você está vivenciando não é tão difícil de resolver, só está faltando o quê? Direcionamento, para você chegar à solução. Só precisa de alguém que indique o caminho, que Deus indique o caminho, mas precisa de direcionamento. E Deus vai colocar pessoas para você cuidar, situações para você resolver. Eu quero encerrar porque não foi. Assim salvou Davi sua família e tudo quanto roubaram. Querido, lute pela sua família, lute pelos seus sonhos, pelos seus projetos, supere obstáculos, tenha confiança em Deus. Deus, Ele quer reverter situações, Ele quer mudar cenários de derrota para a vitória. Toda autoridade no céu e na terra pertence a Jesus Cristo. Amém. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Confie em Jesus de todo o seu coração, Ele pode fazer. Davi tipifica Jesus Cristo. Como que Davi pôde voltar para casa levando tudo e mais? Porque quando ele volta, você vê que ele não volta só o que ele tinha, ele volta com mais. Tudo aquilo que os amalequitas tinham, o seu gado, todo o despojo, Davi trouxe de volta. Trouxe de volta. Sabe, queridos, Deus, quando você te restitui, Ele te restitui além daquilo que você tem. Eu era tão alegre, tão feliz, mas agora começa a agir segundo a palavra de Deus. Começa a fazer segundo a vida. Davi foi buscar a Deus. Foi buscar a Deus. Ele não consultou, tem 600 homens. Alguém aí deve ter uma solução daquelas que vai tirar da cartola e vai resolver todo o nosso problema. Vai chamar um por um aqui. Vou ouvir todos eles. Quem sabe tem um sábio aqui no meio desses 600? Não. Sabe que ele encontrou de 600 homens. Quando ele chegou lá para os amalequitas, só tinha 400, porque 200 tinha ficado para trás. 200 tinha ficado para trás. Queridos, não fique para trás. Participem da bênção de Deus. Mas, pastor, eu estou tão cansado, eu vou ficar aqui. Sabe de uma coisa? Davi, quando ele voltou, ele repartiu os despojos também com aqueles 200 que tinham ficado. Porque o coração de Davi tinha atitudes. Atitude tem pensamento, tem sentimento. Sentimento de bondade. O sentimento de Cristo estava em Davi. A natureza de Cristo já estava em Davi. Por isso que não, 200 ficaram porque eles não aguentavam mais. Está vendo? Aquele lá já é avô. Não está escrito isso, né? Aquele lá é tão jovem ainda, coitado. Está vendo o pé dele lá na bota? A bota é 50, ele calça só 30. Ele ficou. Sabe, queridos, Deus, Ele quer fazer coisas maiores na nossa vida. Basta apenas você crer e buscar atitudes
faz parte de quem é espiritual. Você de repente pode ter algumas reações. Eu imagino, agora assim terminando, fechando aqui, num debate que teve recentemente, a televisão mostrou, e lá estão 2 debatedores, aí de repente um lá pega a cadeira e vem para atacar no outro, e tacou. Quem estava aqui teve atitude ou reação? Como é um cara inteligente, ele pensou. Se eu revidar, se eu tiver uma reação violenta também, estou perdido. Ele pensou, se eu sair como vítima, melhor coisa que tem, só tenho a ganhar. Ele teve sentimentos. Ele teve sentimento também. E ele teve ação. Então, queridos, que Deus nos leve a ter atitudes de cristão, atitudes de Cristo na nossa vida. Vamos ficar de pé. Quero encerrar.